Vamos, neste vídeo, utilizar a lei de Ampère para calcular o campo magnético no interior de um toroide. Eu já deixei o nosso sistema representado aqui na folha. Um toroide constitui simplesmente em pegarmos uma espiral, uma hélice de arame e enrolarmos como se fosse uma circunferência. E isto constitui um toroide. Assim como no caso do solenoide, o toroide será caracterizado pelo número de voltas que ele possui. Então nós temos aqui o fio que está conduzindo uma dada corrente. Entra no plano, nesta parte interior ao toroide, dá uma volta e emerge do plano na parte exterior do toroide, repetindo o mesmo trajeto, como eu representei aqui, uma secção longitudinal deste toroide. O raio médio longitudinal do toroide será igual a ρ0. E o raio de secção transversal deste toroide será A. Nós vemos aqui que, pela regra da mão direita, este elemento de corrente nos fornecerá um campo nessa direção. A mesma coisa com este elemento de baixo. Enquanto que este elemento de corrente que está penetrando no plano da folha, na região interna ao toroide, também nos fornecerá um campo com esta orientação. Nós vemos que os campos referentes a estes anéis formados por elementos infinitesimais de corrente terão suas intensidades somadas no interior do toroide. Assim, nós concluímos que o campo magnético será dado somente por uma componente tangencial, que eu chamarei de φ. Com isso, nós vamos definir como circuito C uma dada circunferência que possui um dado raio, que eu chamarei de R, e este será tangencialmente o meu vetor φ. Cada um desses incrementos de corrente conduz uma corrente I. O nosso dl será simplesmente R de φ na direção φ. Com isso, a circulação do campo magnético, ou seja, a integral fechada nesse circuito C do produto escalar de H com dl, será dada por integral. Temos apenas φ versor, produto escalar é 1, HR de φ de 0 a 2π. Neste circuito C, tanto H quanto R são constantes. Eu terei apenas a variação em φ, de 0 a 2π, que nos fornecerá ao final 2πHR. Se o nosso toroide tiver um total de N voltas de fio, ou seja, aqui correspondendo a N elementos de corrente I, a nossa corrente envolta pelo circuito C será simplesmente N vezes I. Igualando a circulação com a corrente envolta pelo circuito, nós teremos que 2πHR vai ser igual a NI. Logo, o campo magnético terá intensidade dada por NI sobre 2πr. Este é o campo referente a uma dada distância R do centro longitudinal do nosso toroide. Porém, nós queremos o campo para qualquer ponto de sua secção transversal que estou representando aqui. No nosso caso, o nosso campo magnético nesta parte do toroide está entrando no campo da folha, como vocês podem perceber aplicando a regra da mão direita a esta corrente, e aqui ele está saindo do plano da folha. Estamos então observando aqui a secção transversal do nosso toroide. Ele possui esse raio longitudinal ρ0 e o raio de secção transversal A. Nós obtivemos o campo magnético para um ponto caracterizado por uma distância R. Mas nós queremos escrever este R em termos de uma dada distância ρ até seu centro e um ângulo θ, que essa distância ρ
faz com o plano do toroide. Representando geometricamente o problema, se este aqui é o centro longitudinal do toroide, nós temos o raio longitudinal ρ0, a distância r, na qual nós calculamos o campo magnético, e o ρ, que é essa distância aqui, que faz um ângulo θ com o plano do toroide. Então nós temos que r, que aparece no campo magnético, corresponde a esta distância, e este trecho aqui nada mais é do que r menos ρ0. Este ângulo θ terá como cosseno o cateto adjacente, ou seja, r menos ρ0, sobre a nossa hipotenusa ρ. Assim, r menos ρ0 será dado por ρ cosseno de θ, logo r será igual a ρ0 mais ρ cosseno de θ. Com isso, nós obtemos o campo magnético para qualquer ponto ao longo da secção transversal do toroide, como sendo N sobre 2πr, que é ρ0 mais ρ cosseno de θ, que multiplica a corrente. Porém, o nosso versor φ está entrando no plano da folha, nesta parte, e saindo do plano da folha, nesta parte do toroide. Vemos que o sentido é sempre oposto ao do campo magnético. Então temos aqui um sinal negativo, especificando então sua direção e finalizando o cálculo do vetor campo magnético para o toroide. Lembrando que estamos aqui no interior da secção transversal, ou seja, para ρ menor do que o raio de secção transversal do toroide.